Antes do UFC 280, que aconteceu em Abu Dhabi neste último sábado, os dois homens envolvidos no evento principal da noite tinham que enfrentar muita pressão, por diferentes motivos. Enquanto o brasileiro Charles do Bronx tinha que lidar com toda a questão do fuso horário e com a torcida quase que inteiramente contra, a situação para o Islam Makhachev era um pouco diferente. Além do estigma de nunca ter lutado contra os tops da categoria antes da disputa pelo cinturão, o Islam também tinha que lidar com toda a questão do Khabib Nurmagomedov, seu amigo e parceiro de treinos, até porque o Khabib tinha o seu posto de maior peso leve da história do UFC muito ameaçado pelo Charles do Bronx, que se vencesse o Islam Makhachev, daria ótimos argumentos para todos os fãs de MMA de que esse posto agora era dele. Até porque, depois de vencer quase todos os tops da categoria e ainda por cima derrotar o parceiro de treinos do Khabib com um estilo de luta muito parecido, seria difícil contra-argumentar sobre a posição do brasileiro. Logo que a luta começou, muitas perguntas foram respondidas rapidamente. Na primeira vez que os dois foram para a luta agarrada, eles acabaram se embolando indo para o chão, com o Charles conseguindo colocar o Islam na sua guarda. Ele atacou o russo com chave de braço, até tentou um triângulo, mas não conseguiu, de fato, colocar o adversário em risco. O Islam conseguiu causar algum dano, pouco dano, é verdade, mas ele não foi bem ameaçado pelo jiu-jitsu do brasileiro, que depois conseguiu se embolar e a luta voltou em pé. Os dois voltaram em pé e ficaram próximos da grade, trocando joelhadas. Nesse momento, a diferença de força me chamou muito a atenção. Apesar do Islam ser um cara do sambo, ele conseguiu prender o brasileiro num clinch do Muay Thai e acertar algumas joelhadas no corpo dele. Eles continuaram trocando joelhadas até que o Islam conseguiu jogar o Charles no chão com a queda de quadril do judô, muito bonita e muito bem aplicada também. Quem já treinou judô, jiu-jitsu ou qualquer arte marcial que tenha quedas sabe que acertar uma queda daquele jeito num oponente do calibre do Charles é muito difícil, e ele conseguiu fazer da melhor maneira possível. Quando a luta voltou para o chão, o Islam voltou a fazer o que ele estava fazendo. Ele não conseguiu impor muitos danos no brasileiro, mas ele deixou a situação bem desconfortável. Ele usava o ombro, a cabeça, colocava muito peso no rosto do brasileiro, que contra a grade dava para ver que estava bem desconfortável com a situação. Mas claro, o Charles foi muito valente, conseguiu até acertar uma boa pedalada no Islam, e o round acabou com ele ameaçando um triângulo. O Islam usar a sua força e sua técnica no sambo para tentar anular o jiu-jitsu do Charles era algo esperado, até porque a diferença de força entre os dois era aparente. Agora, uma coisa que surpreendeu a todos, e eu tenho certeza que também surpreendeu a vocês, foi como o jogo em pé se desenrolou. Ainda no primeiro round, na primeira colisão dos dois, o Islam acertou um direto limpo no rosto do Charles, chamando a atenção do brasileiro. O Charles, que costuma ser muito agressivo, dessa vez foi um pouco mais comedido, provavelmente preocupado com as quedas do russo. No segundo round, ele voltou com a agressividade de sempre e tentou acertar uma joelhada voadora, mas nesse momento ele deu azar. Depois da joelhada voadora, ele e o Islam deram cruzados de direita ao mesmo tempo. O cruzado do Charles pegou no pescoço do Islam. Agora o cruzado do Islam pegou em cheio no queixo do Charles, mandando o brasileiro a knockdown. O brasileiro caiu sentado e o Islam Makhachev, diferente de Dustin Poirier, Justin Gaethje e Michael Chandler, foi para cima com tudo, sem medo do jogo de chão. Ele encaixou um katagatame muito apertado e o brasileiro, sem ter o que fazer, bateu. Aquele katagatame estava tão justo que não tinha o que o brasileiro fazer. Além de toda a pressão que o russo já sabe impor naturalmente, a pegada que ele usou naquele golpe, ao invés de ser a tradicional mão com mão, foi a pegada de mata-leão, deixando o golpe ainda mais justo. E diante disso, não tem como não dar os méritos do cara. A previsão dele foi completamente certeira. Ele disse que ia machucar o Charles em pé e que, diferente dos adversários do Charles, ia para cima dele no chão. E foi exatamente o que aconteceu. Depois da luta, o Islam Makhachev se mostrou muito humilde, agradecendo todo o apoio que ele recebeu do público em Abu Dhabi e principalmente enaltecendo o papel do Khabib e do saudoso Abdulmanap em sua trajetória. Ele também pregou respeito ao brasileiro, dizendo que sabia que o Charles era um cara muito duro. Já o brasileiro, em sua entrevista pós-luta, disse que vai voltar e pediu ao Dana White e aos matchmakers do UFC uma chance para lutar pelo título novamente. Outra coisa que aconteceu ainda dentro do octógono foi o desafio do Islam Makhachev ao campeão dos pesos-penas, o Alexander Volkanovski, que entrou no octógono, e a luta já está praticamente casada para o início do ano que vem, num evento que o UFC vai fazer na Austrália, na casa do Alexander Volkanovski. A situação do Charles nesse momento é meio complicada. Ele não vai ter direito à revanche imediata porque, verdade seja dita, ele acabou de ser dominado pelo Islam. Ao mesmo tempo, daqui a 3 semanas, Dustin Poirier e Michael Chandler se enfrentam, e ele já venceu dos dois. Da mesma forma que ele também já venceu do Justin Gaethje. Então, o único adversário que sobra para ele nesse exato momento é o Beneil Dariush, que também lutou no sábado e venceu o Mateusz Gamrot. Agora, eu não sei se lutar já na próxima rodada seria uma boa ideia para ele, e eu explico por quê.
Como o Renato do Sexto Round gosta muito de falar, o Beneil Dariush é um cara que é alto risco e baixa recompensa. É um cara pouquíssimo popular, mas que ao mesmo tempo é muito difícil de se vencer. Além disso, também é importante se considerar toda a maratona de grandes lutas que o Charles tem enfrentado recentemente. Nas últimas 4 apresentações ele tomou knockdown em todas elas. Só contra o Justin Gaethje ele foi pro chão 2 vezes. Além disso, também é importante deixar claro que o Charles é um dos caras mais assíduos da categoria. Essas 11 vitórias foram conquistadas em apenas 4 anos. A título de curiosidade, tanto Khabib Nurmagomedov quanto Tony Ferguson, que conquistaram 12 vitórias cada um, demoraram 8 anos para chegar nessa marca. Claro, é muito fácil para mim, do conforto da minha casa, falar o que é que eu acho que o Charles deveria fazer. Mas na minha humilde opinião, esse momento talvez seja uma boa oportunidade para descansar um pouco e ver os rumos que a categoria vai tomar. A gente não sabe, por exemplo, como é que vai ser essa luta entre o Alexander Volkanovski e o Islam Makhachev. Além disso, ainda tem outros caras que estão subindo no ranking, como o Rafael Fiziev, por exemplo, tem o retorno do Conor McGregor, e claro, essa luta contra o Beneil Dariush ainda vai estar disponível para o Charles no futuro, porque, verdade seja dita, com o currículo que o brasileiro tem, ele está a uma vitória de mais uma vez disputar o cinturão. Então é isso, pessoal. Essa foi a minha análise e a minha opinião sobre esse evento que acabamos de ver em Abu Dhabi. Eu queria saber também a opinião de vocês sobre isso. Como é que vocês veem o futuro da categoria? Bom, se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei aqui embaixo, deixem nos comentários sugestões para os próximos vídeos e, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal. Tem uma série de vídeos aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar.